Eu estava ali sentado vendo a Marilda conduzindo aqui essa reunião, mas a Marilda é uma companheira minha de longa data, né, Marilda? Dos tempos que eu ainda tinha cabelo. Nós frequentamos o mesmo grupo de mocidade e lá tomamos gosto pela doutrina espírita. E aqui estamos nós de novo, né, Marilda? Estamos aqui juntos novamente na Casa Espírita. Hoje falando de um tema que, a princípio, a gente não fala muito, né? Que é conversarmos sobre a visão da doutrina espírita do que acontece durante os funerais. Quando a Lígia me propôs esse tema, na verdade, nesse mês de outubro, todo o mês de outubro foi dedicado a esse tema, a morte. Ela falou: o que você acha falar sobre funerais? Eu falei: faz parte. Faz parte da vida. E, na verdade, se existe uma coisa que é comum a todos nós mesmos, os mais de 7 bilhões de espíritos encarnados nesse planeta, se existe uma coisa que é comum a todos nós, essa coisa é a morte, né? Essa coisa é a morte, que é um fenômeno natural que todos os seres vivos estão submetidos. E nós também estamos submetidos a esse fenômeno da morte. E, na verdade, a gente não tem muito hábito de falar sobre isso, apesar de ser uma fatalidade, ser uma certeza que, pelo fato de termos nascido, nós um dia morreremos, né? E quando a gente fala de morte, geralmente a gente tem um certo preconceito para falar desse tema, a gente fica meio aflito, fica meio desconfortável, não gosta muito de tocar nesse assunto, diferente de outros povos, de outras religiões, que tratam esse tema com mais leveza, que tratam esse tema com mais naturalidade, né? E mesmo nós espíritas, que trazemos já algumas informações adicionais com relação a outras religiões sobre o fenômeno da morte, principalmente que a morte não existe, que a vida continua, que a morte é um processo natural que faz parte de um processo que todos nós estamos submetidos e que é comum também a todos nós. Todos nós passaremos por esse processo mais cedo ou mais tarde, mesmo tendo todas essas informações, que a morte não existe, que a morte é simplesmente uma passagem dessa vida para outra vida, nós, mesmo assim, ainda encaramos o momento da morte de uma forma ainda um pouco desconfortável, principalmente quando se trata da morte de um afeto, de alguma pessoa ligada ao nosso coração, em que nós temos uma certa dificuldade, passamos por um processo de sofrimento, passamos por um processo de dor, e daqui a alguns dias, no dia de finados, a grande maioria das pessoas vai estar recordando, né, e vai estar homenageando aqueles que partiram na nossa frente para o outro lado da vida, e a gente vai se lembrar também, de certa forma, nos recordar, uns ainda com muita saudade, e outros já com uma saudade mais leve, com uma saudade com a certeza que um dia a gente vai se encontrar. E, portanto, é natural para todos nós que ainda temos um vínculo ainda tão forte com essas pessoas e com a vida material, é natural que a gente ainda passe por esses momentos de turbulência quando algum dos nossos afetos, algum dos nossos queridos parte antes de nós. O que não é natural
esse sentimento de tristeza, esse sentimento, muitas vezes, de dor, vir acompanhado por uma inconformação, com uma revolta. Isso é que não é natural. Muitas vezes as pessoas não aceitam, né, que esse processo é um processo natural, um processo da vida, e acham que não é justo, que Deus não é justo. Por que isso comigo? Por que alguém iria me deixar exatamente nesse momento da vida? E vem uma revolta, vem uma incompreensão. Isso, com certeza, não é natural. Porque, uma vez que temos o entendimento que a morte não existe, que esse processo é um processo de até logo, até mais tarde, que a gente volta a se encontrar, que os verdadeiros laços, os vínculos de afeto, esses não são quebrados com a morte, a gente deveria, racionalmente, encarar com mais leveza, com mais tranquilidade. Mas esse sentimento que, voltamos a dizer, que é natural que a gente sinta, de saudade, mas que quando ele é aliado ao desespero, à incompreensão, ele não faz muito bem, esse demonstra pelo menos dois aspectos que a gente gostaria de destacar. O primeiro é a fragilidade da nossa crença com relação aos desígnios de Deus, que nada acontece sem a permissão divina. Então, no primeiro momento, esse nosso desespero, essa nossa incompreensão com relação ao processo da morte, demonstra uma certa fragilidade naquilo que a gente acredita. Que quando a gente é testado, de quando a gente é chamado a testemunhar, a gente dá aquela vacilada. E um outro aspecto, não menos importante, demonstra que nós precisamos ainda estudar muito a doutrina espírita. Precisamos compreender com mais profundidade a doutrina espírita e precisamos sentir, trazer esse conhecimento para a nossa vivência do dia a dia, porque fica muito desconectado o conhecimento quando ele não é trazido para uma vivência, para uma prática. Racionalmente a gente aceita, não, a morte não existe, mas quando eu sou chamado a testemunhar esse processo, muitas vezes a gente encontra esse descompasso entre aquilo que eu consigo compreender e aquilo que eu consigo sentir. Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos, ele nos fala que a doutrina espírita compreendida, mas primordialmente a doutrina espírita sentida, e aí a gente entende o sentido como conectado à nossa própria vida, a doutrina espírita aliada à nossa vivência, ela nos facilita o entendimento da própria vida, nos facilita passar pelos momentos que a vida nos desafia, entre eles a morte. Por que Kardec fala isso? Ele nos fala porque a doutrina espírita nos traz uma fé sólida, uma fé com base na razão, uma fé que nos oferece um entendimento do porquê da vida, por que passamos por isso, um entendimento mais amplo das questões da vida, e nos propicia, nesses momentos, ser mais firmes, com menos dúvidas, com menos vacilações. Essa nossa reflexão ela tem como base o Livro dos Espíritos, essas questões de 3.2.6 até 3.2.9, onde Kardec aborda os aspectos do processo da morte na perspectiva do desencarnado, exatamente no momento do velório, no momento dos funerais. Então Kardec faz uma série de perguntas, se o espírito acompanha, se ele assiste o seu velório, como que ele percebe aquilo tudo. E os espíritos respondem nessas questões que muitas vezes o espírito está ali presente, assistindo o seu velório, acompanhando todo aquele processo, muitas vezes sem entender muito bem o que está acontecendo, né? E eu procurei também uma outra perspectiva desse processo que pudesse também nos interessar, que é a perspectiva de quem
participa ainda do lado de cá da vida, junto com essa, fazendo uma conexão junto com essas perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos, mas trazendo uma perspectiva nossa de qual deve ser o nosso comportamento diante de uma cerimônia de velório, durante um funeral. E eu utilizei como base para essa nossa reflexão um livro do Richard Simonetti, que é um autor que eu adoro, que desencarnou recentemente. Ele trata esses temas com muita leveza, com muita simplicidade, e ele tem um livro chamado Quem Tem Medo da Morte? E ele trata exatamente desses assuntos, dos funerais, dos velórios, de uma forma muito, muito legal, né, para que a gente possa estar atento a esse momento, que com certeza todos nós iremos passar ou assistindo ou como atores do processo, né, de alguma forma nós estaremos lá. E ele traz nesse livro Quem Tem Medo da Morte, uma pesquisa feita por uma revista americana de psicologia, em que foi feita a seguinte pergunta: qual o maior receio que as pessoas tinham com relação ao fenômeno da morte? E a grande maioria das pessoas responde que o maior receio era a perda de um afeto, que elas entendiam que esse fosse o maior desafio, que seria a maior dor, o maior sofrimento que elas poderiam experimentar. Mesmo considerando a perda ou a morte, enfrentar a morte de alguém querido, mesmo que estivesse já no final da vida, mesmo que aqueles que já tivessem já dobrado o cabo da boa esperança, né, as pessoas tinham uma tremenda dificuldade em lidar com esse processo natural, como nós falamos. Um segundo também um processo que na entrevista é também levantado, que as pessoas tinham uma tremenda dificuldade de encarar também a morte de um filho. A lei natural das coisas é que os pais seguem antes dos filhos. Então, a morte de um filho seria também uma tremenda dificuldade de se viver, um tremendo temor. E a conclusão dessa pesquisa fala que é uma tendência natural humana a gente buscar nos vínculos, nos laços afetivos, uma estabilidade emocional para a nossa vida, uma segurança nas nossas relações enquanto estamos aqui na Terra. É natural, né? Quem não busca um colo de uma mãe, de um afeto, de um amigo, quando está passando por uma dificuldade? É natural, é uma tendência humana. De novo, o que não é natural é a reação que nós temos diante da perda ou do desencarne de um ente querido, em que nós nos desequilibramos e entramos em desespero, muitas vezes, fazendo com que a nossa vida, que tomem conta da nossa vida, paralisando a nossa vida. Eu me lembrei de algumas pessoas, uma mãe de um amigo meu, que desencarnou muito cedo, num acidente de automóvel, e a partir daquele momento ela teve a sua vida paralisada. A vida dela parou naquele momento. Ela não teve mais vontade de viver diante daquele fato. E esse é um problema grave, né, quando a gente, diante do desencarne precoce de alguém, a gente perde o sentido da vida. Esse é um perigo, né? Esse é um perigo. Perder um ente querido num determinado acidente, muitas vezes não faz parte da nossa programação. Mas é preciso também que nós fiquemos preparados para encarar esses desafios, muitas vezes, que a vida nos apresenta, com mais confiança que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, essa entrevista ela acaba por completar, dizendo que a grande dificuldade que as pessoas encontravam era que o desencarne de um ente querido desestabilizava a vida dessas pessoas de tal ponto que elas perdiam praticamente a vontade de viver.
Como nós falamos, a morte faz parte de um processo natural, né? A gente aprendeu lá nos bancos escolares que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Mas a gente tem dificuldade, novamente, de trazer isso para a nossa vida prática. E o que a doutrina espírita vem nos ajudar nesse processo e no entendimento desse processo? A doutrina espírita acaba por nos alertar que nós precisamos evitar maiores prejuízos em nossas vidas com a perda de alguém, e precisamos aprender a conviver melhor com esse fenômeno natural da morte, entendendo que faz parte de um processo que todos os seres vivos estão sujeitos numa perspectiva da vida material, mas com relação à vida espiritual, Kardec tem uma frase que é muito legal, que está escrito no túmulo dele: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Faz parte, na perspectiva da vida espiritual, de um processo, de uma etapa. Como a morte faz parte de um ciclo da vida material, nascer, crescer, se reproduzir e morrer, na perspectiva da vida espiritual, o morrer faz parte desse ciclo, dessa espiral ascendente que todos nós estamos submetidos. E, portanto, entender as chegadas e partidas, o nascimento e a morte, que todos nós estamos submetidos como um processo por essa revista americana, a pesquisa ainda destaca, é fundamental desenvolver bases de sustentação na nossa vida que não sejam somente ancoradas nas relações afetivas. É preciso que a gente desenvolva outras bases, outros motivos para que a gente possa seguir a nossa vida, além dos nossos amores, dos nossos afetos, para que, uma vez eles partindo ou elas partindo, a nossa vida não perca o sentido. Identificar motivos para viver, né? Desenvolver valores, desenvolver virtudes. E eu me lembrei aqui de uma virtude muito necessária nesses momentos que nós vivemos ultimamente, a virtude da tolerância, né? Estamos passando por um momento no nosso país onde a tolerância parece ser artigo de primeira ordem para que a gente possa viver com mais tranquilidade. Identificar motivos para viver. Eu me lembrei também de algumas situações em que mães que perdem seus filhos precocemente encontram um motivo para viver, atendendo outras mães que também perderam seus filhos, fazendo uma corrente, fazendo a união, de forma que essa força possa dar sentido para as suas próprias vidas. Mas voltando ao tema especificamente dos funerais, eu me lembrei de uma passagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que Kardec chama de estranha moral, onde Jesus se depara com uma situação de um funeral. Jesus estava caminhando com seus discípulos da Galileia até Jerusalém, e ele se depara com 3 homens. O primeiro reconhece Jesus e fala assim: eu te sigo sob qualquer condição, eu sigo indistintamente, sem qualquer senão. Que ele declara para Jesus que ele seguiria Jesus. O segundo, Jesus se refere para ele e fala assim: segue-me, de uma forma imperativa, segue-me. E esse homem, ele argumenta com Jesus: eu seguirei, mas eu preciso enterrar o meu pai. E aí Jesus sai com aquela frase que é anotada no Evangelho de Lucas, falando assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos.
Essa passagem está aqui no capítulo 23 do Evangelho, que é chamado a estranha moral. Muita gente não entende. Deixar os mortos enterrarem os seus mortos. O que será que Jesus queria dizer isso? Será que Jesus era contra os funerais? Será que Jesus era contra que se enterrassem os seus entes queridos? Obviamente que isso não passa sobre nossas cabeças, que Jesus estaria contra uma questão minimamente higiênica de se enterrar os mortos. Mas, na verdade, Jesus aproveitava todas as oportunidades para passar um ensinamento, para passar uma mensagem. Joana de Ângeles, analisando essa passagem, através da psicografia de Divaldo Franco, nos fala que Jesus, que enxergava além das aparências, ele conseguia penetrar os pensamentos e os corações das pessoas. E Jesus havia identificado naquele homem que havia pedido, que seguiria, mas que precisaria enterrar o seu pai, que é justo, né? Que é justo enterrar o seu pai antes. Jesus havia percebido que aquele homem tinha interesse realmente em seguir Jesus, mas não era a prioridade dele. A prioridade dele naquele momento era participar da cerimônia de sepultamento do seu pai. Por quê? Porque naquela época ele era filho único, era o único herdeiro. Se o herdeiro não comparecesse no funeral do pai, ele perderia a herança. Então Jesus havia captado esse pensamento daquele homem que tinha o desejo de seguir, mas que não era a prioridade naquele momento. Então Jesus fala assim, então vá, não proíbe ele de ir, então vá, mas anuncia o reino de Deus. E a gente fica, mas qual o significado que Jesus queria dar a essas palavras? Vai lá sepultar o teu pai, vai lá sepultar o teu ente querido, mas não deixa de falar que a vida é muito mais que a vida material. Não deixe de anunciar, não deixe de falar, não deixe de exemplificar que a vida verdadeira é a vida do Espírito. A vida verdadeira é a vida espiritual. Jesus não proíbe, né, ele de ir enterrar o seu pai, mas faz esse alerta para que ele vá com essa ideia, com essa mensagem, com a divulgação dessa mensagem e vivendo essa mensagem de que a vida é a verdadeira vida, é a vida espiritual. E o desafio dessa nossa reflexão é falar qual deve ser o nosso comportamento diante dos funerais. Qual deve ser o comportamento do espírita diante das cerimônias que fazem parte, né, da nossa vida em sociedade? Qual deve ser o nosso comportamento diante das cerimônias de enterro, das cerimônias dos velórios, das cerimônias dos funerais? Será que nós estamos proibidos de ir? Certamente que não estamos proibidos. Participar dessas cerimônias é um dever de solidariedade com aqueles que são os nossos queridos, que são os nossos parentes, que são os nossos afetos. É um ato de solidariedade, mas qual deve ser a nossa postura? A gente lembra novamente de Jesus, que fala para aquele homem, vai, mas divulga, fala sobre o reino dos céus, exemplifica, dá o testemunho sobre a vida espiritual. E esse deve ser o nosso comportamento. Mas como assim? Como que a gente pode fazer isso numa cerimônia, num velório, numa cerimônia de sepultamento? Como que a gente vai fazer o proselitismo, falar lá sobre a doutrina espírita? Não é isso que se espera, né? Não é isso que se espera. A gente se lembra que já foi tempo, lembrando um pouco dessas cerimônias ao longo da história, já foi tempo que essas cerimônias eram recheadas de profissionais do luto, que eram as carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para ir lá chorar por um defunto, por um morto que elas sequer conheciam, né? Iam lá choravam, e quanto mais choravam, mais agradava as pessoas que haviam pago
para que elas comparecessem ao velório. Já foi o tempo, né? Um tempo onde se acreditava que a morte era o fim de tudo, que a morte era o ponto final da vida. Nós já passamos por essa etapa do nosso processo evolutivo. Mas, atualmente, trazendo para os dias de hoje, parece que a gente foi para um outro extremo, né? Parece que saímos da tragédia das carpideiras e parece que estamos indo para uma comédia. As cerimônias, muitas vezes, elas são esquecidas da dimensão espiritual, e é isso que nós vamos destacar aqui nesse finalzinho dessa nossa reflexão. Parece que a gente se esquece da dimensão espiritual e se esquece da recomendação de Jesus irmos lá e divulgar o reino dos céus. Porque as cerimônias, não sei se vocês concordam comigo, muitas vezes se parecem mais com uma reunião social, onde as pessoas se encontram, os amigos de muito tempo que não se veem acabam se encontrando no sepultamento de um outro amigo, e se fala de tudo, né? Se fala de futebol, se fala de política, se fala sobre qualquer assunto, se fala inclusive do morto, né? Aliás, todo morto é um excelente homem, né? Foi um bom homem, um bom pai, né? Todo homem, mas tem sempre alguém que lembra alguma dificuldade e acaba fazendo o contraponto, né? Mas é exatamente nesse momento que a gente deveria dedicar a nossa atenção, dedicar os nossos melhores pensamentos para colaborar nesse processo de desamarrar dos laços corporais. Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, ele fala exatamente na questão 155, ele fala da separação, de como é esse processo de separação do corpo e do espírito, do perispírito que está ligado ao corpo, que não é um processo automático, não é um processo imediato, né? Na questão 155A, ele pergunta assim: a separação do espírito e do corpo, ela se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem que não, que esse processo é um processo longo, que pode demorar dias, semanas e meses. Até meses. Apesar do corpo já não ter mais vitalidade, o espírito, ainda muito ligado às sensações materiais, ainda muito ligado à matéria, aos valores materiais, ele fica preso ainda àquele corpo. E aí a gente imagina a seguinte situação: como que deve ser o desconforto no momento de um velório, no momento de um funeral, aquele espírito ainda conectado, vinculado ao corpo que serviu de vestimenta durante aquela vida, recebendo aquelas vibrações descoordenadas, tanto daquelas pessoas que estão ali naqueles comentários, né, das anedotas, das piadas, fazendo os comentários mais absurdos, muitas vezes, numa cerimônia como é um funeral. Como que deve ser o desconforto desse espírito de pessoas que estão ali como amigos, mas que não trazem uma contribuição de um amigo verdadeiro. Na verdade, essas pessoas acabam atrapalhando muito mais do que ajudando. Existe uma imagem que eu acho que esclarece muito bem esse momento do desencarne, do desenlace do espírito do corpo. É como se uma equipe de socorro lá do Corpo de Bombeiro estivesse socorrendo um ferido no escombro de uma casa que acaba de desabar, tentando salvar alguém, tentando retirar alguém do escombro, e tem um monte de gente em volta atrapalhando. É mais ou menos essa cena que os espíritos acabam nos falando de um processo que pode estar acontecendo num funeral ou numa cerimônia que o ambiente é tão tumultuado que acaba os presentes não colaborando muito
com o processo de desencarne daquela pessoa. Eu acabei trazendo aqui umas dicas que eu peguei de um artigo que eu encontrei de uma pessoa chamada Leonardo Moreira, um artigo publicado no site O Consolador, onde ele apresenta 10 dicas de como o espírita deve se comportar diante um funeral. Então a gente vai passar rapidamente esses 10 pontos, onde ele começa falando o seguinte: somente permanecer